A gente, há algum tempo, tá tentando fazer esse vídeo, sempre dá algum tipo de chabu. A gente espera que hoje a gente consiga fazer o vídeo. A gente acha que é uma maldição de Deus. O nosso vídeo a gente queria discutir um pouco dos imbricamentos entre religião e política. É um assunto difícil de discutir, né? Pra mim não é difícil, pra mim não tem muita discussão, pra falar a verdade. Sim. Minha frase assertiva seria: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Acabou. Com uma frase bíblica encerro essa discussão. Com uma frase bíblica defende o Estado laico. Exatamente. Ou seja, você e sua fé e sua religião ficam aqui nesse cantinho e as discussões do Estado, da política, então ficam lá no outro cantinho. Não tem por que misturar. Jesus, o próprio, já disse. Essa discussão, na verdade, é anterior a Jesus, né? Eu acho que é uma discussão que vem junto com a fundação do Estado, da fundação do Estado, né? A coisa mais antigona que eu lembro, com trocadilhos, é Antígona. Isso. Então, a gente... Faça uma pequena síntese desta pérola. Antígona é uma peça do Sófocles, né? Baseada numa parte das histórias dos Labidáceas, que é a família do Édipo, o mais conhecido é o Édipo. A Antígona é filha do Édipo. Então, depois que tem aquela tragédia lá do Édipo, que eu não vou entrar nessa, tem uma disputa pelo trono de Tebas. Ela tinha 3 irmãos. Uma irmã, que é a Ismênia, um outro irmão, todos com nomes cagados, né, mais gregos. Polinices e Etéocles. O Etéocles e o Polinices, eles estão lutando pelo trono de Tebas, um por Tebas e o outro contra Tebas. Os dois morrem nesse duelo. O Etéocles, que está lutando a favor de Tebas, o Creonte, que é o irmão da Jocasta e a sucessão do trono, que é o tirano, né, o rei naquele momento, decide que o Etéocles vai ser sepultado com todos os rituais gregos, que eram rituais complicadíssimos, porque tinha todas umas paradas que se não fizesse direto, o cara, sei lá, caía no... Tá vendo? Sempre acontece alguma coisa. Sempre. Sempre, a gente e olha, tem. E ele chama Theo. Ele chama Theo. E o que tem? Deus. Ah. Então ele decide que o Etéocles vai ser sepultado com todos os ritos fúnebres, de acordo com as leis divinas, e que o irmão que lutou contra Tebas seria deixado lá, o corpo, para os abutres comerem, para ser tragado pela terra, né? O corpo insepulto, aquela alma não poderia ter um destino bom. Exatamente. Né? Ia ficar lá perdida, vagando. Segundo a religião grega da época, né? A Antígona fica pistola com isso e ela decide que sim, que o irmão dela vai ter os ritos e que ela vai fazer. Então a peça se desenrola sobre isso, né? O Creonte dizendo que não, que ele que manda e que as leis dos homens que mandam e que ele decidiu isso e ela que engula. E a Antígona falando não. E a cidade, que a gente não tem um estado laico nesse momento, né? Mas é essa discussão que vai ter. Quem manda as leis divinas ou quem manda as leis. Como toda tragédia, é uma tragédia. Dá tudo errado, o Creonte comete excessos nesse sentido, né? Excessos nível o Estado sou eu, com coisas do tipo, mas por que os cidadãos têm a ver com isso? Por que eles estão exigindo, eu que mando, não sei o quê? E a Antígona também comete os excessos dela, ela se mata no final. A Antígona vai casar com o filho do Creonte, que tem outro nome bosta, não lembro agora. Ela ia se casar ou ele queria se casar? Não, eles tinham isso, tanto que uma das punições que o Creonte sofre é que quando ele decide libertar, porque ele resolve emparedar a Antígona, deixar ela numa caverna com a comida só o suficiente para ela passar uns dias para ela ter uma morte lenta, tipo, ele é cruel mesmo. Quando aparece o Tiresias, que sempre aparece, o Tiresias, e fala, ó, você tá sendo vaidoso, ele vai lá e resolve tirar a Antígona, mas nisso ela já tinha se matado, e o filho dele, quando descobre que a Antígona se matou, também se mata. E ele, portanto, fica desgraçado. Fica desgraçado. O que isso tem a ver com o tema... Política e religião, tem tudo. Eu sei, mas eu quero que você destrinche isso. É porque aí se localiza, assim, essa discussão na Grécia, que a gente nem tinha um Estado laico, do que vai ordenar
as coisas, se é o pensamento religioso, né, se são as leis de Deus ou se são as leis dos homens. E isso começa a separar o que seriam leis dos homens e as leis divinas. E começa a filosofia nessa época também, né, que começa a questionar também essa visão de mundo que é uma visão centrada nos fenômenos religiosos, explicada a partir dos fenômenos religiosos ou míticos, né, tal. Então é aí que se localiza. Só que a gente está 2.500 anos depois disso, né? Porque a peça é de 400 a.C. E agora a gente tem um negócio que chama Estado laico, ou um desejo disso, né? Nada é laico, é impossível você comprar um pano de prato sem Jesus, né, o Salvador, né? E eu acho que a gente está num momento aí, de novo, de muita religião metida na instância política, que é a instância dos poderes executivos, legislativos e jurídicos, assim. A religião se mete bastante nessa instância. Para mim é mais claro quando a gente consegue separar isso, considerando que a gente vive num país laico, que tem uma tendência religiosa cristã, principalmente a Igreja Católica, assim, porque a gente tem muitos feriados católicos, que isso já é um defeito, né, no Estado laico, aí. Mas que a gente tem uma diversidade imensa de religiões, né. A defesa do Estado laico é bem simples quando você pensa, se a gente está num país que tem diversas religiões, a gente tem que fazer um tipo de constituição, um tipo de legislação, um tipo de conduta que contemple todas as religiões e não fira nenhuma, mas que garanta inclusive a liberdade religiosa disso. Falar em Estado laico não significa falar num Estado que é ateu. Não, né? não tem a Pelo ver contrário, com isso. o Estado laico ele prevê justamente que as diversas vertentes religiosas não interfiram na legislação ou na ação do Estado. É mais do que isso, né? A gente tem um poder que não é atribuído pela uma hereditariedade divina, que a gente tem monarquia, que é isso, né? A monarquia até o século XVIII, eu acho, o cara é descendente direto, ele é escolhido de Deus para governar. Se isso é questionado, a gente já não tem isso, é escolhido de Deus para governar, então a gente vai ter um Estado, separa o Estado da religião, né? E aí vão aparecer milhões de pequenos detalhes que vão desde frases religiosas nas cédulas, Sim. a crucifixos em repartições públicas, no fórum, né, nos tribunais, até a decisão recente do STF de colocar como disciplina nas escolas públicas ensino religioso. Então, se vai ser ensino religioso, vai ser o ensino de todas as religiões? E a gente sabe muito bem que não, uma vez que isso foi uma conquista da bancada evangélica, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento super perigoso em que a fé de um grupo enorme de pessoas que estão pautando decisões que são decisões que pertencem a uma outra esfera. E, de novo, o dilema da Antígona aí, a questão que aparece na peça, elas colocam como uma questão central. Quem tem mais poder? Né? Pra gente que está falando uma perspectiva laica, é evidente a separação. Agora, você coloca no lugar de uma pessoa que acredita que a Bíblia, por exemplo, é mais do que um conjunto de livros, que acredita que aquilo lá foi escrito pela mãozinha de Deus, da mesma forma que o muçulmano acredita que o Alcorão foi ditado por Deus para Maomé, a pessoa tá do lado da Antígona. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O interessante da Antígona é que é muito difícil tomar lado lá, na verdade. A gente fica meio do lado da Antígona porque o Creonte é um tirano. Isso que é a beleza da peça, assim, porque chega uma hora que você fala, mas bicho... Só que é uma peça que está num contexto completamente diferente. Então, eu acho que o que pode pegar na Antígona é a questão de que se você está colocando dois poderes em confronto, o poder do Estado versus o poder o poder da religião, não é nem o poder dos deuses, né? Eu acho que o que pega é que o Estado está coibindo a religião. Entende? Está tentando impedir um rito religioso. Eu acho que isso sempre dá merda. E o Estado está usando uma punição que, no fundo, tem um impacto religioso, né? Porque o que ele manda fazer não é uma coisa que fere os direitos do Estado, fere os direitos da religião. Exatamente. Que, assim, obviamente, é que nem
você subitamente proibir a existência de igrejas evangélicas ou proibir a existência de casas de umbanda, de templos de umbanda. Uma das garantias constitucionais que ele tem no Brasil é o direito ao livre exercício da fé. Mas eu queria entrar num outro aspecto. Quanto a religião não pode se meter em política, ela não deixa de ser política. Ela não deixa de ser um ato político, porque políticas são os atos de todas as pessoas, né? A relação entre os seres humanos é uma relação que se dá para uma mediação política. O problema da gente tá num âmbito religioso é que na religião é muito comum, e eu diria que é muito fácil, se usar argumentos de poder, porque como é uma instituição muito hierárquica, todas as religiões são hierárquicas, né? Ela sempre tem aquele que detém maior conexão ou que detém um tipo de saber que não é dado a todos. Então é um saber, um poder. É um poder, isso, e por isso é um argumento de poder. Então, se um dirigente espiritual fala, você tem que fazer isso porque eu tenho a conexão tal e falou, porque o ET Bilu falou, porque Deus veio essa noite, ou porque os meus guias disseram isso, a gente não tem como contrapor do tipo, não, eu liguei para Deus ontem, ele disse outra coisa, né? Para mim é muito difícil eu estar numa instituição hierárquica sendo uma pessoa que defende a não hierarquia, a democracia, né? Ou que a gente tenha hierarquia, a gente já falou sobre isso, né? Que a gente tenha respeito, né? Respeito por autoridades, mas que as coisas possam ser debatidas livremente. E o que eu vejo em geral é que isso é um instrumento muito fácil de manipulação de poder, de sobreposição da vaidade alheia em cima dos outros, ou de coação mesmo, né? E eu não tô nem falando casos extremos de seita. Eu tô falando grupos pequenos. Se você tem uma pessoa que está na coordenação, se você não tem instrumentos de democratização ou de regulamentação e de garantia de escuta de todas as partes ali, isso cai diretamente no despotismo mesmo, né? E se você fala de religiões grandes, mais ainda. Exatamente. Tem um princípio da Não, quanto maior tem, então se a gente está num grupinho de 15 pessoas, é fácil você ouvir aquela comunidade. Se você está num grupo já de 100 pessoas, quais são os instrumentos? Eu acho que um dirigente espiritual tem que ter muita força de caráter mesmo, de idoneidade exemplar, para não cair nas esparrelas é mais fácil você dar uma ordem. É mais fácil você dizer, vai ser assim porque eu quero, e fazer as coisas do seu jeito. É muito difícil, de fato, o exercício democrático e você lidar com a dissonância, você chegar num consenso, né? E aí, isso que eu tô falando, qualquer pessoa que esteja num grupo religioso vai falar, mas não tem consenso, porque se o dirigente disser é o que ele disse e não sei o quê. Então, por isso que fica muito difícil a gente misturar as coisas, entendeu? Por isso que se a gente age religiosamente dentro de um âmbito político, dá merda. Se a gente age politicamente dentro de um âmbito religioso, temos problemas aí. É jogo político, não dá pra dizer que não é, entendeu? Então isso pra mim é a coisa que mais me deixa maluca, assim. E é por isso que eu desisti de participar de grupos religiosos depois de incursões bastante dolorosas e resultando em fracasso absoluto. Uhum. Porque eu chega uma hora que eu viro e falo, não, cara, a gente tem que poder falar as coisas, a gente tem que poder falar dos incômodos, tem que poder questionar, pelo menos o âmbito físico da coisa. Se você não pode discutir as diretrizes espirituais, exatamente, você possa discutir justamente aquilo que está no âmbito das relações humanas, não exatamente. Entre o humano e o divino, né? Exatamente. Acho que essa é a grande questão, saber dimensionar isso. Você respeitar uma figura que é dirigente espiritual, padre que seja, pastor, etc., como alguém que tem um saber de outra natureza, né? Mas aquela pessoa, sei lá, vai dar uma festa, vai fazer uma arrecadação de fundos, aquela pessoa vai fazer enfim, vai abrir uma escola dominical, né? Aí são coisas que não são da ordem do sagrado, são coisas da ordem do profano, embora esteja dentro dos templos, né? Sim.
Mas para mim a violência maior que está acontecendo é o contrário, é justamente os grupos religiosos que assumem cadeiras legislativas, que estão nos tribunais e fazem com que seus valores pessoais se sobreponham aos valores da Constituição, por exemplo. Né? Eu acho que é necessário separar alguns tipos de luta. Se a gente tem um dirigente espiritual que o cargo legislativo, mas que tenha consciência da laicidade do cargo dele, e ele simplesmente está travando uma luta para garantir que aquela religião seja respeitada, porque a gente tem perseguição em diversas religiões, ou para garantir que, porque ele ainda vai estar agindo de uma forma laica, que ele está garantindo a liberdade religiosa. Sim. A partir do momento que a leitura da Constituição, que a leitura de como devem ser feitas as leis é a partir de um argumento religioso, as questões de direito dos homossexuais. Né? Exatamente. Dentro da sua religião, se a homossexualidade é um pecado, não seja homossexual. Não seja homossexual, reprima a sua praia, eu não acho saudável, mas enfim. Mas é a opção da pessoa. Mas é uma opção estar dentro de uma igreja que, dentro das normas daquela igreja, dentro da doutrina daquela igreja, é um pecado e vai te levar diretamente ao inferno, não seja. Agora, qual é o limite para que uma bancada evangélica tente retirar direitos ou impedir que grupos homossexuais obtenham direitos com base no argumento do pecado e tudo mais? Não pode. Equivaleria a eu, de repente, crio uma religião em que a homossexualidade é obrigatória e eu te obrigar a ser homossexual. Não pode. Eu não acho que quando a gente inverte as coisas fica mais evidente, assim. Então, dentro do âmbito privado, a fé é privada. Os seus valores religiosos são privados. Eles fazem parte da ordem da subjetividade. A experiência da fé é subjetiva. E aí tem que ter um exercício muito contínuo disso, e é por isso que eu acho problemático se a gente não tem, e a gente não tem, dirigentes espirituais que vão estudar a política, cara, ou que vão estudar a ética. Porque se não tem essa separação, você acaba agindo no micro aquilo que você não prega no macro. Entendeu? Então, eu tenho esse histórico na minha vida de uma pessoa que defende a democracia e me expulsou sumariamente porque eu estava pedindo para ser ouvida. Sem conversa, me expulsa. E aí, post no Facebook, precisamos retornar à democracia. Mas você fala, mas bicho, isso não aplica na sua vida. Né? Porque aí tem os argumentos religiosos. Não, mas eu tenho essa hierarquia, não sei o que, e aqui não se aplica. Mas aí lá fora se aplica. E como que uma pessoa, digamos assim, consegue, sem o estudo e sem o exercício do pensamento sobre isso, questionar? Entendeu? O que eu tô falando se a gente está acostumado numa comunidade muito autoritária, como é que a gente cria o pensamento crítico suficiente para isso não se expandir para os outros âmbitos? Entendeu? Eu acho que falta reflexão crítica. Falta isso. Nesta área também. Nesta área também. Mas nessa área talvez principalmente, porque nós estamos falando de fé, que não tem crítica nenhuma. Então, mas tem estudiosos. A grande parte da filosofia são religiosos. O Descartes fica lá provando nas meditações a existência de Deus. Entendeu? A questão não é essa. É verdade. A questão é falta de reflexão mesmo. Falta de preparo mesmo, falta de preparo. Falta de preparo, falta de estudo. Que daí isso não é um problema dos dirigentes, é um problema humano, de falta de estudo. Agora, quando você pensa que o cara vai dirigir uma comunidade, o mínimo que você espera é que a pessoa entenda o que é a ética de uma direção, qual o limite entre o que é profano e o que é divino, aonde as coisas vão ser. Mas as pessoas não têm limite nem da própria vida, entendeu? Assim, como eu sou um ser humano igual aos outros, mesmo sendo dirigente espiritual. Então você vê dirigente espiritual cheio de regalia e gente carregando cadeira, você viu chafra, não sei o que lá, porque o cara é dirigente, gente, é humano. Pra mim isso é muito óbvio, por isso que eu não posso me meter mais em religião. Porque essa... Que isso não tem nada a ver com a minha fé.
Entendeu? As minhas a ver com críticas a instituição são humana. a instituição humana, igreja, terreiro, templo, ashram, qualquer coisa onde vai ter uma pessoa que eu vou ter que obedecer sem poder criticar. Muito obrigada. E vocês deviam pensar nisso também. Se em pleno 2018 a gente tem que servir a religiões e a instituições que são hierárquicas lutando pela democracia no país. Pense nisso. Reflita. Porque se você falar que sim, lide com isso. Viu o que a gente fez nesse vídeo? Vamos fazer o comentário metalinguístico. Eu estava mais focada na religião dentro da instância política e você estava mais focada na política dentro da instância religiosa, né? Mas de fato, como essas duas instâncias se confrontam e tem aí uma sobreposição, uma interface interessante, o que acontece num lugar acontece no outro, né? Então, como você pode ter uma pessoa religiosa sem reflexão dentro de uma bancada legislativa, né? Como essa pessoa vai atuar, que valores que ela vai levar lá. E por outro lado, como que é a atuação dentro de uma igreja, dentro de um grupo religioso. E que para mim o negócio acontece que muitas das formações morais que a gente tem são em instituições religiosas, né? Sim. A moral é muito fundada nisso. Se a gente não tem uma ampliação dessa discussão, a gente não tem uma educação ética. Entendeu? Uma reflexão sobre a ética. Por mim é esse o pepino. E aí a gente cria um bando de gente que só sabe obedecer. Não tem exercício de reflexão crítica. E isso vai ter impacto político. Está tendo já. Já tem. Não, já está, o estrago está sendo feito à torta direito. Né? É isso, vamos encerrar o vídeo. Vamos encerrar, embora a gente tenha muito mais para discutir. Acho que é por isso que a gente não conseguiu fazer o vídeo até hoje, porque é um assunto inesgotável e os comentários ainda vão... Porque você não tinha tido essa experiência? Fazer essa reflexão, né? Tava feliz na hierarquia. Não sei se eu tava feliz, né? Mas... Acho que talvez o vídeo não tenha sido feito porque eu já tinha incômodos e não conseguia formular. E a partir do momento que eu formulei, as piores previsões se confirmaram e eu pude fazer essa reflexão livre de alguém para reprimir caso eu falasse essas coisas aqui. Acho que é essa é mais a questão. Tá ok. Então chega. Chega.